Olá, eu sou a Rita Tavares, para quem não me conhece, eu sou médica dentista. Vou-vos falar hoje das três principais técnicas da respiração nasal. A técnica de respiração do Dr. Buteyko, e vou tentar que todos tenhamos a facilidade de perceber porque é necessário respirarmos pelo nariz. Eu queria que toda a gente percebesse a importância da respiração nasal e a importância das funções musculares da nossa face para o nosso desenvolvimento, para a nossa imunidade, para o nosso bem-estar. Os três exercícios que eu vou fazer são muito, muito fáceis, mas como nós não temos esse hábito, muitas vezes é difícil pô-lo em prática. Vamos também tentar perceber todas as dificuldades que existem e qual a melhor forma para que consigamos superá-las. Respirar apenas pelo nariz aumenta a nossa imunidade, porque o nariz está no centro da cara e isso realmente é fundamental. Por isso, se ele é tão importante, vamos usá-lo bem e sempre. O nariz tem a função de respiração, porque é a única forma de filtrar todas as partículas que vêm do meio. Assim, se nós abrirmos a boca, tudo o que seja vírus, bactérias e outros micro-organismos ou partículas vão entrar diretamente nos pulmões. Nesta fase, vamos ter claramente que proteger os nossos pulmões. Então, vamos sempre respirar pelo nariz. Tendo esta memória e acreditando que respirar pelo nariz não é assim tão difícil, eu digo-vos para tomarem atenção, perceberem porque é tão importante e combaterem a respiração oral. Se nós pensarmos que a respiração oral atinge 70% da população, nós vamos pensar que respirar pelo nariz é importante, combater a respiração oral é importante e é fundamental que tenhamos a noção clara de porquê não podemos respirar pela boca. Por exemplo, a primeira é o facto de entrar tudo diretamente para os pulmões. O ar não é filtrado, o ar não está climatizado. Se o ar do meio ambiente estiver muito seco, o nariz vai conseguir umidificá-lo. Pela boca esse ar não vai ser umidificado. Na boca entram os ácaros, seca a gengiva, secam os dentes. Logo, há maior predisposição para inflamações gengivais, para cáries dentárias e, claro, para os pigmentos dentários. Os dentes nunca vão ser tão branquinhos como num respirador nasal. Outra questão que é muito importante é, quando respiramos pelo nariz, a nossa postura está muito mais correta. Quando respiramos pela boca, existem compensações e, mais tarde, adaptações da nossa coluna, como a escoliose, como as alterações ou a assimetria dos ombros, como a simetria da face também. Porque ao não conseguirmos respirar, também vamos alterar as funções orais, sejam elas a fala, a mastigação ou também a postura da língua em descanso. E então é fundamental que consigamos sempre respirar pelo nariz. Outra característica fundamental é a permuta de gases. Quando respiramos pelo nariz, existe óxido nítrico e não perdemos o dióxido de carbono. Quando expiramos pela boca ou respiramos pela boca, as permutas do dióxido de carbono são muito maiores. Então, vamos pensar nisto. Quando respiramos pela boca, vamos ter maior número de câimbras, por exemplo, porque há maior formação de ácido láctico. Então, nos desportistas, é fundamental que consigam respirar apenas pelo nariz. Vamos pensar assim, se a boca está aberta, vai sempre passar ar. Como tal, o primeiro exercício é fechar a boca. Parece fácil. Mas existem várias características que nos indicam que respirar pelo nariz não é tão fácil como parece. E porquê? Primeiro, porque os músculos da face não estão preparados ou não estão habituados. E então, quando nós respiramos pelo nariz, temos de fazer maior força para fechar a boca. E há muita gente que não tem tónus muscular, ou seja, os músculos são tão frágeis ou estão tão enfraquecidos ou estão tão programados para outra posição da boca, como é o caso dos músculos da língua, que fazem uma força extrema dentro da boca e por isso não vamos conseguir fechar a boca. Aí precisamos de ginasticar para que a boca esteja sempre fechada. Vamos pensar que ao fechar a boca, a única hipótese que temos será a respiração nasal. Para quem está habituado a respirar pela boca,
tem outra característica fundamental, que é a hiperventilação, ou seja, respira demais. Para quem respira mesmo demais, a principal resposta a esta característica é a asma. Quando o nosso corpo fisiologicamente consegue responder à hiperventilação, chama-se asma, uma crise de asma. Porquê? Porque vamos sentir que estamos a receber ar a mais, os nossos pulmões vão encerrar-se e dizer: para, não quero receber mais ar. E então, ao fechar, vão ter uma crise de asma. Por isso servem os broncodilatadores, para dizer assim: não, nós conseguimos, são os fármacos que dizem: nós conseguimos largar esses, e a pessoa deixa de sentir a falta de ar. Se fecharmos a boca e respirarmos pelo nariz, podemos sentir falta de ar. Essa falta de ar não é real, porque a não ser que o nariz esteja obstruído, que é muito raro, ou uma pessoa, claro, que sofreu um traumatismo severo. Vamos todos fechar a boca e tentar perceber se existe permeabilidade nasal. Poderão existir secreções, poderá existir septo torto, poderão existir N situações, mas vos garanto que, salvo raríssimas exceções, ao treinarmos a respiração nasal, o nariz não irá obstruir. Neurologicamente, vamos aprender a respirar muito lentamente. E é isso que nos vai ajudar a resolver o nosso problema respiratório oral. A maior parte dos pacientes, quando nós perguntamos: respira pelo nariz? Eles dizem sim. Ou respira pela boca? Não. Ou, por exemplo, ronco, ressonar, apneia. A maior parte dos pacientes não sabe se tem esse problema. Então vamos pensar, obviamente, que quando nos fazem esta pergunta, a primeira coisa que pensamos é: realmente o ar passa no nariz. Mas, se formos pensar mesmo bem nesta situação, o que é que nós descobrimos? Descobrimos que o ar passa pelo nariz, mas no dia a dia a boca está mais tempo aberta do que fechada. E claro, nós temos que abrir a boca para falar, nós temos que abrir a boca para comer. Vamos pensar todos. Não há o certo e o errado aqui. Vamos pensar, mesmo sinceramente, qual é a forma como têm a boca quando estão distraídos, a ler, a assistir um maravilhoso filme, qualquer coisa. Quando estão parados, têm a boca assim, assim ou assim. Assim é notório e muitas das crianças têm a boca nesta posição, mas muitos adultos estão e acham que a boca está fechada. Muitas vezes as pessoas consideram isto a boca fechada e os dentes estão fechados, mas os lábios não. Então, passa ar tudo à volta. Então, vamos pensar. Se a boca estiver fechada, é o passo mais importante para a saúde oral. Porquê? Não vão entrar ácaros na boca. Não vão pigmentar dentes. Não vai desidratar a boca, nem a gengiva, nem os dentes. Os dentes não vão ser atacados pela placa bacteriana. Não vão ter a acidez, porque a saliva vai protegê-los. E também, muito importante, não vão estar tão sensíveis. Porquê? Porque a desidratação dos dentes também, no respirador oral, dá muito frio os açúcares. Porquê? Porque desidratam. E ao desidratar, também vão pigmentar mais. Reparem que muitos pacientes têm uma boa higiene, escovam muito bem todos os dentes, mas depois têm umas risquinhas castanhas ou amareladas só nos dentes da frente. Quando a pessoa está a dormir, e aí é um dos maiores problemas que temos, se não educarmos a boca a estar fechada durante o dia, à noite vamos estar com os lábios abertos. E então, a dormir assim ou assim, os dentes que estiverem expostos, dependendo da fisionomia de cada um, são os dentes que irão pigmentar. Importante para a saúde oral, fechar a boca. É preciso ganhar memória, é preciso ter noção e é preciso estar sempre alerta. Seja em crianças, por exemplo, um bebê quando nasce está de boquinha aberta, os pais só precisam tocar nos lábios. Nos mais novos, até aos 3 anos, normalmente só este toque já ajuda a ganhar esta força ou não perder a memória que têm. São necessários 6 meses para perder a respiração nasal e pode-se dar em qualquer idade. Existem de certeza, quando não estaríamos como
as doenças respiratórias como a principal causa de mortalidade e incapacidade. As questões dos asmáticos, das pneumonias, das infecções respiratórias e a incapacidade, porquê? A quantidade de pessoas que têm cefaleias, têm sinusites, rinites, amigdalites, otites. Muitos pacientes referem eu não respiro mal. Mas sinusite é crónica, já tenho família com sinusite. Ou as adenoides são assim, as minhas amígdalas são assim. As adenoides e as amígdalas são tecidos linfóides e, como tal, reagem sempre a todas as agressões externas. Quando o ar entra pelo nariz, porque a boca está fechada, não existem agressões externas e então esses tecidos conseguem muito bem reagir a todas as agressões e por isso é que eles servem para responder. Muitas das cirurgias das adenoides não são tão eficazes. Porquê? Porque como o paciente, depois da cirurgia, não aprende a respirar, vai fazer um ataque novo, as adenoides ainda lá estão, porque é só removido parte do tecido, e vai recomeçar o crescimento, as inflamações. Claro que são fundamentais as cirurgias e, por isso, é importante respeitarmos o diagnóstico do otorrino. No entanto, existem muitas terapias que ajudam a manter o paciente saudável, a recuperar a saúde do paciente e que não devem ser esquecidos, porque um paciente que respira pelo nariz é sempre mais saudável do que um paciente que respira com uma respiração predominantemente oral, ou seja, com uma ventilação predominantemente oral. Esta educação neurológica passa por ter paciência e resistência. E assim vamos. Respirando pelo nariz. Fundamental. Atenção. Respirar pelo nariz. Muito, muito devagar. E aí o ar entra com todas as características necessárias para os pulmões o receberem. Muitas vezes eu peço para fazerem este exercício. E o outro exercício é quando você abre a boca e você percebe como o ar entra para os pulmões. Não pode. Vai dar alergias, vai dar muitos problemas de saúde, vai baixar a imunidade, vai baixar a qualidade de vida. São necessárias apenas 2 semanas para conseguirmos notar os benefícios de respirarmos só pelo nariz. Colocas-te à frente de um espelho e percebes qual é a tua posição. Ou tenta perceber as fotografias. Ver uma fotografia que foi tirada quando estavas distraída. Ver uma fotografia, qualquer fotografia, em qualquer altura. Estamos assim, assim. Aqui. Isto é um respirador oral. E por isso vamos ter que tomar muita, muita atenção. O primeiro exercício é fechar a boca. Vou dar uma dica. Esta é a que eu adoro usar. Este é plástico, existe também para os gelados ou para os sorvetes, para os brasileiros que me estão a ouvir. Esta palheta ajuda muito. Porquê? Se está a trabalhar em frente de um computador, se está a assistir um filme, como podemos estar discretamente, de boca fechada, sem termos que estar sempre a pensar se estamos com os lábios selados ou não. Os dentes estão fechados. Os lábios estão a tocar. É muito cansativo para quem não está habituado. Muitos dos meus pacientes, quando começam a respirar pelo nariz, sentem falta de ar. Podem sentir muitas outras coisas, como de repente o nariz começa a pingar, porque o nariz não estava habituado a trabalhar e como agora estamos sempre a respirar pelo nariz, começam a descolar secreções. Não há problema. É agarrar num lenço e limpar. Está bem? É passageiro. Para quem tem persistência não dura mais do que 1 semana. No máximo, normalmente são 3 dias. Vamos ter persistência, perseverança. Primeiro exercício, fechar a boca. No segundo exercício, vamos aprender a mastigar de boca fechada. Como
vamos mastigar de boca fechada. Toda a gente mastiga de boca fechada. Eu já sei que é preciso mastigar de boca fechada, mas será que na realidade conseguem fazer uma refeição cuja mastigação é eficiente e é toda com a boca fechada? Vamos pensar, se nós no dia a dia só respiramos maioritariamente pela boca, ou seja, se temos uma ventilação predominantemente oral, quando chega à mastigação não vai mudar. Então, vamos ter que tomar essa consciência. Mais uma vez, em frente a um espelho ou a pares. Pares também funciona. Então, com as crianças funciona muito bem para fazer um jogo ou uma competição. A respiração nasal é fundamental. Na mastigação também. Como é que nós vamos saber isso? Primeiro, porque a mastigação tem uma maior formação ou uma melhor formação do bolo alimentar, porque entra ar. Não vai desidratar os alimentos, não é? E isso vai fazer com que depois a saliva ative o processo digestivo na boca, ou comece o processo digestivo na boca, e quando entra no estômago já terá uma melhor função. Outra questão de respirarmos pelo nariz é os dentes utilizarem a sua função básica, como tem de ser. E o que é que isto nos vai ajudar? Quando mastigamos com a boca fechada, com a respiração nasal, o bolo alimentar vai mais triturado para o estômago. Logo, maior digestão, melhor assimilação dos nutrientes, vitaminas, minerais, proteínas, sais minerais, tudo, tudo, tudo. E porquê é que eu insisto nos sais minerais? Porque um respirador oral perde muitos, muitos minerais. Vamos pensar assim, um respirador oral, quando está a respirar, vai perder íons de carga positiva, o cálcio, o potássio, o fósforo, o magnésio. Quando o bebê nasce, já sabe respirar pelo nariz e sabe tão bem respirar pelo nariz que a única forma de alimentação possível é a amamentação, é com a respiração nasal. Claro que um bebê prematuro, que depois terá que sofrer todos os procedimentos médicos e todos aqueles mecanismos, não tem os pulmões desenvolvidos, vai ter mais problemas respiratórios. Mas não é porque ele não saiba respirar pelo nariz, é porque ele naquele estadio, naquela fase, naquelas semanas com que nasceu, não tinha o sistema respiratório desenvolvido. E porquê a amamentação? Porque a amamentação, o bebê tem a mama e quando ele faz a sucção da mama, com a sua boca, com a sua língua e com a sua mandíbula, que é o maxilar inferior, vai fazer só uma boa colheita de leite quando existe respiração nasal, quando faz o vácuo completo. Quando não faz o vácuo completo, por alterações diversas, a alimentação não é tão efetiva e depois somos muitas vezes estimuladas a dar alimentação artificial. A alimentação artificial tem várias características que poderiam ajudar ao desenvolvimento da respiração nasal, mas que não são explicadas às mães e aos pais, aos cuidadores. E por isso o bebê não vai fazer o selamento labial completo e começa aí a fase da respiração oral durante a alimentação. Por isso, nas neonatologias existem os terapeutas da fala, fonoaudiólogos no Brasil, e estas características, estas técnicas ou técnicos servem para o bebê começar a melhorar toda a função muscular da face. Então, como mastigar de boca fechada? O ideal é frente a frente ou frente a um espelho, inspirar pelo nariz, morder um alimento que seja com alguma resistência, como uma peça de fruta, e depois de morder, mastigar. E isto é que é a coordenação mais importante. Quando respiramos pelo nariz, mastigamos ao mesmo tempo. Muitas pessoas, quando estão a mastigar, mastigam. E quando fazem a lateralização do alimento, abrem a boca e respiram. E nem notam. Claro que não vão abrir a boca gigante, mas fazem. E existe outra função que também não está muito bem
orientada ou diagnosticada, que é para a função lingual, que é as pessoas que não aprenderam a mastigar com os dentes, porque foi muito tempo de alimentação mole ou preferem sempre a alimentação com menos esforço mastigatório e por isso fazem esmagamento lingual. E quando esmagam com a língua, abrem a boca. Então, toda a avaliação da boca é fundamental. A quantidade de dentes que temos, o freio lingual, a forma como as nossas arcadas se conjugam, a superior com a inferior, para saber se a função mastigatória está permitida. Mas, na realidade, os bebés sem dentes também conseguem mastigar. Então vamos pensar que existe mais um hábito ou um mau hábito do que uma dificuldade. Então, como eu estava a dizer, o segundo exercício é mastigar de boca fechada. O ideal para treinarmos é mastigar 10 vezes de um lado. Eu aconselho normalmente a mastigar do lado em que tem que fazer maior esforço. Se estiverem distraídos e colocarem um pedaço de alimento na boca, para que lado é que o alimento vai automaticamente? Para isso estão as assimetrias faciais. Reparem, na minha altura, na minha fase de crescimento, da fase entre os 6 e os 12 anos, eu mastigava mais para um lado do que para o outro. Então as minhas órbitas estão assimétricas. Na realidade a mandíbula não ficou, ficaram só os ossos do maxilar. E o maxilar sendo assimétrico, os olhos são sustentados e vai dar toda essa força muscular diferente. A terapia da fala pode ajudar e muito nestas situações, está bem? Então, inspirar pelo nariz, morder o alimento, mastigar 10 vezes de um lado, para. Com a boca fechada, respira, inspira e expira pelo nariz e continua a mastigar do outro lado. Não pode abrir a boca, repara. Se mastigarem 10 vezes de um lado e 10 vezes do outro e a dentada não for gigante, o que é que vai acontecer? O bolo vai ficar uma papa. E por isso vamos fazer a terceira fase desta parte mastigatória, que é deglutição. E o engolir requer garganta só. Se nós estivermos sentados direitos, com as pernas para a frente, costas direitas, a anca ligeiramente rodada para trás, e então essa posição é realmente a posição mais efetiva, melhor, mais correta para a refeição, sentados à mesa, todos juntos. Mastigação, deglutição. Vamos treinar, está bem? Já falámos de que fechar a boca, existe concentração, existe técnica. O meu segredo maior é a palheta, é um pau simples, só toca nos lábios, não toca nos dentes. E o ideal é fazê-lo com os músculos relaxados. E então, esse é o primeiro exercício, fechar a boca. O segundo exercício é mastigar de boca fechada. E vamos cá ver outra coisa. Quando nós mastigamos de boca fechada, não entra ar. Se não entra ar, não é produzido o som. Então, sempre que existe muito som, é porque entrou ar. Quando não há ar, não há som. E isto treina-se. Treina-se e vão notar a vossa qualidade de vida melhorar imenso. Por exemplo, tenho reparado que muitos pacientes notam a pele. Crianças pequenas começam logo com menos atopia na pele. Aquela pele sensível que não dá para dar duche, não está sempre a apanhar sol, vai dar problema. Essa situação, com a respiração nasal, vai melhorar. Porquê? Porque vamos ter maior resistência. Está bem? E então, o terceiro exercício. O terceiro exercício é terrível. Inspirar pelo nariz e falar pela boca. É tão fácil, mas quando não estamos habituados nem sabemos como agir. Só temos
duas fases para expirar pela boca, segundo a técnica do Dr. Buteyko. A primeira é quando falamos e a segunda é quando temos exaustão física. Reparem, se for fazer um jogging, vai. E até ajuda de manhã se tiver a boca fechada e for correr. Porquê? Vai sempre ajudar porque não vai ficar com a garganta inflamada, com aquele ar frio da manhã, com umidade a entrar direto na garganta, que vai direto para os pulmões, não é saudável. Então, manter sempre uma respiração lenta, suave, pelo nariz. A partir do momento em que vai sentir mais exaustão física, vai sentir necessidade de libertar dióxido de carbono. E então, abrimos a boca e expiramos pela boca. Não inspiramos, expiramos, ou seja, o ar entra pelo nariz e sai pela boca. Quer estejamos a falar, quer estejamos a fazer exercício físico intenso. Vou tentar ser mais explícita. Quando nós falamos, e principalmente quando nós falamos muito, como é o meu caso, que todos os dias falo muito, quando respiramos pela boca para falar, primeiro fica deselegante, principalmente quando falamos com um micro, ouve-se e depois, às vezes nota-se isso em alguns cantores que aparecem na televisão que fazem uma inspiração direto e então nota-se. O segundo fator é estamos a agredir as cordas vocais. Formam-se nódulos, formam-se pólipos, dá rouquidão, dá alterações da voz. A voz fica mais nasalada, ou fica com rouca, ou ficam afónicos muitas vezes. Então, vamos pensar que o ideal seria respirar pelo nariz e falar pela boca. Então, vamos inspirar pelo nariz, expirar pela boca enquanto falamos. Este treino é o mais difícil de todos, porque normalmente nem nos apercebemos que respiramos pela boca. A maior parte das pessoas não se considera um respirador oral, não se considera com predominância da ventilação oral. Recusam-se e mostram a sua permeabilidade nasal e mostram que o nariz está desentupido e dão desculpas como eu só respiro pela boca quando estou constipado, quando estou doente. Mas o nariz só entope quando nós respiramos pela boca. Se nós respirarmos sempre pelo nariz, o nariz não entope, nunca. Claro que se houver um traumatismo, uma alteração do septo, alguma dessas situações que são patológicas, aí terá de ser resolvida primeiro. Então, inspirar enquanto falamos para não agredir as cordas vocais, para melhorar a nossa voz, para controlar melhor o sistema respiratório e outra coisa, vamos ficar mais serenos. Podemos falar horas, a boca não vai secar. Podemos falar horas que não vamos ficar roucos. Como é que eu sei? Porque eu ficava rouca muitas vezes. Eu nunca tive problemas respiratórios severos. No entanto, posso-vos dizer que muitas vezes ficava rouca. Depois de aprender a técnica, o método de normalização de respiração pelo Dr. Buteyko, nunca mais fiquei rouca. Então vamos lá tentar. E agora falam. Como eu estava a dizer, são precisas 2 a 4 semanas para que consigamos neurologicamente respirar apenas pelo nariz. Mas este tipo de respiração que nós fazemos tem que ser toda concentrada. 2, 3, 4 vezes ao dia, sempre que nos lembrarmos. Porque ninguém consegue aprender a fazer uma coisa só com um exercíciozinho diário. Então, os 3 principais fatores que eu vos peço para tomar atenção é fechar a boca, mastigar de boca fechada e respirar pelo nariz quando falamos. Por favor, tentem. E vamos ser muito mais eficientes a respiração. A ansiedade vai baixar muito e vamos ter uma forma concreta. Vamos ter uma forma mais simples de respirar. Essa memória fica na nossa cabeça e vamos conseguir sempre respirar lenta e suavemente, apenas pelo nariz. Qualquer que seja a idade. Tenho a certeza que vão conseguir ser respiradores nasais. E isso
consegue-se com dedicação. Claro que podem dizer, mas eu tenho asma ou eu tenho sinusite, então vamos desobstruir o nariz. E a asma é o quê? Como já tinha falado há pouco, é um pedido de ajuda do nosso organismo para respirarmos lenta e suavemente pelo nariz. Quando um obeso quer iniciar um programa de emagrecimento, vai ter que reduzir o que come. E muitas vezes nós achamos que as nossas narinas não são suficientes para o ar que nós precisamos. São suficientes. Se um está completamente obstruído, tem a outra para respirar. E claro que vai ter que fazer um esforço. Respirar pelo nariz filtra. Se não fosse tão importante o nariz, não estaria no centro da nossa face. Portanto, boca fechada, mastigar de boca fechada com respiração apenas nasal, inspirar pelo nariz enquanto falamos. Inspiramos pelo nariz, expiramos pela boca. Vai ser muito, muito fácil. Mas às tantas pensam, mas é tão fácil assim? É fácil, mas no dia a dia nós vamos nos esquecer do que temos que fazer. Por isso, espero que fechem a boca, que é importante para a saúde oral, para a filtragem do ar. Existe uma frase que eu adoro, que é: os dentes são alinhados pelos lábios e a boca é expandida pela língua. Ou seja, a língua é o melhor expansor dentário, os lábios são os melhores alinhadores. E realmente é verdade. Se a boca estiver fechada, não há dentes tortos, não há dentes pigmentados, não há boca seca. Está bem? Mastigar de boca fechada, melhor formação do bolo alimentar, vai ser melhor na digestão, não vai entrar ar no sistema digestivo. Inspirar pelo nariz quando falamos é de loucos. É treinar, treinar, treinar. Respirem muito bem, lenta e suavemente, apenas pelo nariz, e vão melhorar em tudo. Conheçam mais do método Buteyko e vão ver como a vossa vida vai melhorar. Muito fácil em crianças, em adultos e normalmente a resposta mais eficaz, ou quem nota melhores melhorias mesmo, são quando trabalham em pares crianças com adultos. Então vamos pensar que são 3 exercícios fáceis, vão requerer algum esforço, toda a gente consegue, não é difícil. Só precisamos de tomar atenção, perceber como fazemos e ter muita persistência. Gostei de vos ver. Até breve.